Acho que nem todos, né, tiveram a oportunidade de acompanhar todos os seminários ano passado, então esse vídeo ele traz uma memória para a gente reviver ou ver, né, como foi os nossos seminários. Aí, após o vídeo, eu inicio falando um pouco mais. A luta de classes hoje é composta por todas essas lutas. Nenhuma dessas lutas, ambiente, antirracismo, questão de gênero e questão de trabalho, tem solução sob o capitalismo. Somente enfrentando o capitalismo, cada uma dessas lutas pode avançar para patamares superiores. As proposições que eu faço são compreender o caráter profundo da espiritualidade como dimensão humana, compreender que a religião não necessariamente é conservadora, compreender que o avanço do capitalismo neoliberal abre espaço para o avanço de narrativas fundamentalistas e totalitárias, e compreender que sem diálogo com a espiritualidade popular não há projeto revolucionário que se sustente na América Latina e no Brasil. Para criar um projeto cultural, político, econômico e ecológico, temos que formar grupos transdisciplinares para realizar trabalho em rede com os seguintes objetivos: análise da situação global e local, desenvolver um novo modelo social, ecológico, político e cultural, pensar em estratégias e articulações e realizar ações específicas que se considerem convenientes, visando colocar o decrescimento e a regeneração ecológica e social como a melhor opção para todas as pessoas em todos os lugares. A derrota dos governos de conciliação de classe, do longo ciclo de conciliação de classe, o impasse na estratégia democrática popular, somada com a crise do capital, produz o efeito de que a classe trabalhadora vai orientar sua ação, ou parte dela, significativa inclusive, para a direção do conservadorismo, e vai ser capturada pela extrema-direita. Yo pienso que en la agenda de los movimientos sociales, específicamente los movimientos de productores, como ustedes, MPA y los demás, es muy importante prepararse, obtener más claridad acerca de estos dos mecanismos de defensa, que también son mecanismos para construir las alternativas que puedan hacer realidad de la soberanía alimentar y que pueden ser la seguridad definitiva para el abastecimiento alimentar popular. Esses são alguns exemplos para mostrar que nós precisamos avançar nesse tipo de perspectiva analítica, porque elas nos permitem entender, no contexto em que as comunidades existem, né, a sua luta, né, que são lutas históricas de construção, de abrir espaço, de construir uma base de recurso, construir mercados, construir economia solidária, né, construir os próprios territórios. E, ao mesmo tempo, lutar por políticas públicas que tenham sentido, quer dizer, que deem sentido ao conceito de soberania alimentar. Em termos do desenvolvimento civilizatório da humanidade, não é possível mais dentro do capitalismo. Então, as sociedades têm que transformar o capitalismo em uma forma nova. Vocês podem chamar de socialismo, comunismo, ou o nome que preferir. Mas é a necessidade que se coloca hoje para toda a humanidade. Quero dizer com isso, e aqui concluo, não é? Que nosso espaço aqui é um espaço de ideias. As ideias, elas não vão mudar a realidade. Quem muda a realidade são as pessoas, individual, organizada, coletivamente. Agora, as ideias podem mudar as pessoas, podem mudar a cabeça das pessoas, podem mudar a forma de ver a realidade. E se as ideias mudam a cabeça das pessoas, nós podemos mudar a realidade. Marx e Engels, eles deixavam muito claro que o socialismo era uma ciência e deveria ser tratado como tal, e eu
a grande questão que eu tento responder na minha vida intelectual, na minha atividade intelectual, é se o socialismo é um projeto de sociedade com alguma plausibilidade no sentido econômico dela, né? Entendendo genericamente a questão da geopolítica como um estudo das relações entre território, geografia e poder, não é? Entre território, geografia, conflitos, lutas pelo poder e pela riqueza internacional, não é? E, em particular, nesta altura do século XXI, não é? Uma luta entre um conjunto de unidades de poder territorial. O capitalismo, ele entra, a partir de 2008, 2009, numa crise muito profunda. Nessa crise muito profunda, o capitalismo entra, né? Salvar a humanidade e salvar a natureza é a mesma coisa. E para salvar a humanidade e salvar a natureza, nós temos que finalmente destruir o capital. Nós não temos mais outra escolha. E a terra é suficientemente generosa para que todos possam viver e viver bem, convivendo bem. O grande sonho da humanidade, que está em todas as culturas, é o mito da comensalidade. O que é a comensalidade? É todo mundo sentar-se à mesa. Todo mundo sentar-se à mesa. Crianças, velhos, casados, filhos e filhas sentar-se à mesa e desfrutar dos generosos frutos que a Mãe Terra nos dá. Bom, camaradas, trazemos aí, então, a memória, né, dos nossos seminários, o qual foi a partir deles que iniciamos a síntese, né, para a construção do livro Crises Sistêmicas, Veredas Estratégicas, que acho que alguns de vocês já devem ter ele em mãos, né, senão alguns estados estão chegando, outros já devem ter feito a leitura, né, ou estão refletindo, que são passos importantes, né, para a nossa formação e para a nossa organização. Então, antes de passar mais à frente, vou me apresentar, acho que não sei se todos me conhecem, eu sou Josi, sou da Coordenação Nacional do Movimento e faço parte do Coletivo Nacional de Formação, sou do estado do Piauí, terra quente, agora está quase 40 graus, estamos aqui sofrido, enquanto o sul aí não está assim, né? Na verdade, nunca teve. Então, compartilhar as quinturas e a alegria de poder estar aqui com vocês, mais um encontro, e estar essa noite apresentando, né, o nosso livro. Aqui também tem outros companheiras e companheiros que contribuíram com a organização do nosso livro, né, também. Bom, falar de livro para o movimento camponês é sempre um grande desafio, né? O campesinato ainda é colocado aos olhos de alguns como aquele povo que não tem compreensão, que não tem o estudo, né? Que não tem a formação. Então, por isso que esse é um dos elementos também que o movimento dos pequenos agricultores tem sempre priorizado, né? Da gente colocar para fora as nossas posições, o nosso olhar, a nossa construção, não só enquanto movimento, né, mas a construção enquanto mundo, enquanto campesinato, qual é a vida que nós queremos para o campo, desde fazer as denúncias, mas também de fazer o anúncio. E o que está escrito, ele jamais se apagará da história. Né? Por mais que estamos vivendo um tempo tão difícil, né, onde até isso mesmo tentam fazer. Porém, isso não, o livro ele é uma das nossas maiores ferramentas de construção dos nossos sonhos, né, para uma sociedade, e aí aonde gerações e gerações irão passar por a leitura, por a formação, e também em qualquer tempo, né, ele é necessário. Então, trazer mais alguns elementos, né, o Diogo trouxe aí para nós a apresentação de como que se deu os primeiros passos de construção desse olhar da estratégia, né? E por que a gente chegou até aqui? Desde o seminário, lá em julho de 2018, que a gente
começou de forma muito coletiva o debate da estratégia da nossa organização, né? Foi um seminário bem amplo com a nossa militância de vários estados, e essa construção coletiva, ela deu também a partir da síntese das proposições debatidas durante o seminário, né? Se baseando no acúmulo histórico da militância do nosso movimento. Então, fomos beber nas fontes, né, de muito tempo, olhando a nossa história e memória, olhando o tempo que nós estávamos vivendo naquela situação, né, mas também olhando à frente, nesse rumo que estamos agora, porém, olhando de uma construção estratégica, né, do que precisamos fazer, como precisamos nos reorganizar para dar esse passo seguinte, né. Então, a partir daí, o MPA ele foi estudando as experiências revolucionárias do século XX e fazendo também esse diálogo, né, com as experiências do presente. E o debate estratégico ele foi feito de forma muito aberta e criativa, né? E essa concretude que o capitalismo tem se feito, né, e as classes sociais estruturantes, que foi também um dos meios, né, onde a gente foi debatendo e, a partir daí, apontando também esses elementos mais estruturais, que ele perpassa, né, e existe na periferia do capital. E aí, muitas vezes, a gente não consegue dar esse olhar à frente, né? E, para essa reconstrução, é necessário fazer todo esse resgate e apontar. E atentos também ao ensinamento histórico, compreendemos que a nossa estratégia ela não possui um sujeito disponível na sociedade, mas sim vários sujeitos e sujeitas, né, que compõem essa matéria-prima a ser processada na fábrica revolucionária, que é esse o caminho que nós apontamos, né, e propomos para essa reconstrução. E, antes de tudo isso, mobilizar e considerar a nossa especificidade socioeconômica, concebendo também que o elemento-chave de toda estratégia é a formação, é a constituição do sujeito popular. Então, como essa ferramenta, né, dar esse passo seguinte, é necessário uma formação. E, para nós, esse passo que foi se dando, né, a partir do seminário de Caruaru, e aí fomos construindo, debatendo, saiu também outras publicações nossas, né, aquele livro, o da capa branca, onde se fala sobre o plano camponês e o poder popular. E, para nós, o poder popular é a coluna vertebral da nossa estratégia, no sentido que se coloca o povo, se coloca a classe trabalhadora no centro da definição do conteúdo de um projeto popular para o Brasil, sendo esse caminho a trilhar. Sem essa construção e sem se perpassar pela essa estratégia do olhar, né, da construção do poder popular, não tem como construir um projeto popular para o Brasil. E determinar também os níveis, né, e as formas da luta revolucionária. E aí, nesse olhar, a gente traz o estudo, a elaboração, a escuta, a formação e a prática, né? O fazer do dia a dia, o trabalho de base, o estar junto ao povo, fazer as lutas, fazer as ações. Isso tudo é um processo, né, dessa construção, e ele deve ser permanente, né, e não pontualmente. Estamos vivendo aí, né, uma grande dificuldade nessa reconexão junto com as bases, né? Claro que vivemos num período de pandemia, mas também dessa própria falta de compreensão de alguns campos, né, da esquerda, dessa construção junto ao povo. E também nesses apontamentos, a gente viu, então, a necessidade de estudar alguns temas aonde vem com a consciência dessa sinalização que nós apontamos para esse período de transição que a gente já avaliava, então, ali desde 2018, que nós estávamos entrando. Um período de transição aonde afirmamos, né, que tivemos, após as eleições de 2018, uma derrota estratégica. E a cada dia que se passa, isso tem se afirmado mais. E entramos, então, numa defesa ativa, né? E esse período de transição, ele resulta, de forma muito profunda, crises e tensões, e que trazia, então, a exigência da retomada da construção
da estratégia na esquerda brasileira. E não só aqui no Brasil, né, mas também da esquerda latino-americana, onde a gente acompanhou aí desde 2016 alguns processos que foi se dando desde a Venezuela, Colômbia, Bolívia, né, e Argentina, e também aqui no Brasil. Então, parte desses temas que está no nosso livro, Crises Sistêmicas e Veredas Estratégicas, ele vem a partir, né, dessa reflexão que a gente foi se colocando, tá? Mas para construir um projeto popular para o Brasil, para construir um projeto estratégico, de fato, de reconstrução dessa sociedade, o que é que nós precisamos saber, aprender, aprofundar, debater e reconstruir, né? Então, apontamos, então, que se organizaria, né, um grupo de estudo do movimento, com companheiros e companheiras da direção nacional, e esses, né, iriam, então, buscar essas formas, quais os conteúdos, quais os temas, e fazer esse estudo para também fazer essa formação com a militância, né? Então, não basta ter 1, 2 ou 3 sabidos e sabidas, mas sim um povo com consciência e passar por essa formação. Pandemia, como vamos fazer isso? Não, vamos fazer seminários virtuais. Então, daí surgiu, né, essa construção dos seminários virtuais, com esses temas que perpassam por essa construção da estratégia no movimento, e com companheiros e companheiras que são da academia, alguns intelectuais, mas que são do campo e que estão na ação da construção, né, da luta. Alguns militantes, outros, né, no campo da academia, professores, né, alguns companheiros, não só do Brasil, mas também de outros países que contribuíram nessa formação junto com a nossa militância. Então, dessa síntese dos seminários, né, saiu o livro, e também com contribuição de um corpo de militantes do movimento, né, como os companheiros e companheiras do Rio de Janeiro, que devem estar aqui acompanhando, né, o seminário. A companheira Leila esteve presente também, contribuindo na síntese, né, para a construção do livro, e tantos outros camaradas que aqui devem estar presentes ou irão acompanhar posteriormente, né, o vídeo que nós estamos fazendo de lançamento do nosso livro. Então, o livro, a gente espera com ele que estimule a nossa militância e os aliados a aprofundar o debate de modo a enriquecê-lo, e em vista de se tornar cada vez mais abrangente e representativo as nossas formulações, né, e as nossas construções, olhando que não é o MPA sozinho que vai conseguir fazer. Por isso, a gente tem feito seminários, né, para toda a nossa militância, mas também para os nossos aliados, amigos e parceiros, que também são parte desses, né, que faz essa formação também com a gente, né, tanto o MST, a Consulta Popular, o MMC, outras organizações da Via Campesina, né, alguns camaradas também do PCdoB têm contribuído nessas formações junto com a gente do MPA. Então, fazer essa reflexão do projeto popular para o Brasil, de um projeto nacional, aos olhos da teoria de camaradas e parceiros que constroem a luta no dia a dia. E como a gente afirma na apresentação do livro, né, o quadro de crises sistêmicas, ele impõe a retomada da estratégia e a profundidade e radicalidade de soluções sobre o risco de novos governos ficarem ainda mais aquém à frente das necessidades históricas e capturá-las à esquerda e o Bloco Popular, em uma crise ainda maior do que se estamos vivenciando. E como disse Mônica Bruckmann, que foi uma das companheiras que contribuiu nos seminários, ao invertermos ou erramos, ou invertemos ou erramos. A crise sistêmica e os desafios do tempo histórico exigem de nós veredas estratégicas. Então, são em tempos conturbados que reconstruímos veredas, e reconstruir essas veredas é necessário ter a estratégia. Enquanto nós, movimentos camponeses, né, como o MPA e tantos outros da Via Campesina, é necessário que a gente repense, formule e, de fato, construa um projeto popular para o Brasil. Não esperamos, não será por outras mãos, se não for da classe trabalhadora, que está no dia a dia, que são os responsáveis, né, por construir e sustentar esse país, porém não são reconhecidos. Então, na contribuição
dos seminários, teve companheiros e companheiras muito valorosos que construíram junto com a gente. E aí tem os temas que trabalhamos, como a crise das democracias liberais e o poder do Estado, com a companheira Virgínia Fontes, o mundo do trabalho, com César Maranhão, ideologias e ascensão conservadora, com o pastor Henrique Vieira e o companheiro Mauriase, a ecologia e luta de classe, com Marildo Meneghetti, Henrique Ortega e Leonardo Boff, campesinato, soberania alimentar e abastecimento popular, com Jean-Dolph Ploger e Paulo Peterson, a economia política da crise, com Paulo Nakatani e Márcio Postman, e a geopolítica, com Mônica Bruckmann e Elias Jabu. Então, esses camaradas, né, que têm contribuído não só na construção, né, da assessoria dos seminários e do livro, mas também como pensadores da esquerda brasileira nessa construção, né? Então, que o livro Veredas Estratégicas possa ser esse caminho, né, de contribuição para essa construção de um projeto popular para o Brasil e de um projeto de estratégia, né, um projeto nacional para o nosso povo. E aí, dando continuidade, nesse ano de 2021, a gente está fazendo, né, mais 5 seminários com temas aonde aborda o projeto nacional para o Brasil, olhando desde a nossa história enquanto Brasil, da América Latina, e também olhando para a Amazônia como um território estratégico que tem sido, né, que está aos olhos do capital para essa construção. E aí já fizemos 2 seminários, e deixo também um convite para os camaradas acompanharem os próximos que teremos. Dia 14 vai ter um sobre o projeto nacional, e esse olhar, né, latino-americano, com um camarada do Congresso de los Pueblos da Colômbia. Então, camaradas, é um pouco a história do nosso livro, e temos mais companheiros e companheiras aqui que também podem estar compartilhando, né, como foi a experiência dessa construção, e esperamos que seja o nosso livro de ferramenta, né, para darmos passo seguinte na construção do poder popular e que abramos várias veredas. Seguimos, camaradas. Bom, então, camaradas, agora a gente dá seguimento ao nosso evento aqui, nossa atividade, abrindo para as falas, né, para os questionamentos, enfim, para que cada um possa aí também trazer a sua contribuição. Aí quem quiser falar pode se inscrever aqui pelo chat ou, né, levantar a mãozinha que tem aqui que aparece aqui na tela. Então, já temos uma escrita, pode começar com a Leile do Rio de Janeiro, isso? Pode ir lá, Leile, trazer sua contribuição. A gente está pedindo, né, que os companheiros tragam os elementos, mas que não se atenham muito ao tempo para nós conseguir trazer todos os elementos, também oportunizar outras falas e não estender muito o nosso seminário. Vai lá. Importantes para a leitura do país, também para a leitura da América Latina, no que diz respeito à agroecologia, o debate ambiental, e eles trazem no seu conjunto uma leitura muito aprofundada sobre a situação da crise que a gente se encontra e indicam, né, caminhos para a gente pensar o país. Eu acho que mais que nunca nós estamos numa conjuntura que exige da militância do MPA bastante estudo, bastante reflexão,
compreender o país no qual nós estamos, sua história, suas necessidades, né, de avanço, entender a crise que a gente se encontra, que não é só uma crise sanitária, de longe é muito isso, e fazer isso no marco do que a direção do MPA está nos convocando, que é pensar o país dentro da estratégia do MPA. Então, queria parabenizar a companheirada que propôs, né, os seminários, propôs a organização do livro, lembrar que esses vídeos estão gravados no YouTube, para quem quiser também acessar, né, a versão gravada dele. O livro tem uns elementos de explicação de algumas questões que não apareciam ali, né, na fala, mas basicamente é a transcrição das falas, é uma edição bastante fiel, que tentou ser bastante fiel às falas, mas sobretudo nos convocar, né, a ler, a debater. Eu acho que o lançamento tem essa característica, né, de colocar o livro na ordem do nosso dia, da formação, para que a gente pense sobre ele. O ano passado foi um ano muito rico para a formação, também com o seminário do Elie Casale, e acho que é importante que a gente acesse, reveja, leia e debata, né, esse material, pensando as ações que o tempo histórico nos reserva, que de certa forma serão bastante desafiadoras, vai exigir da gente estar afiado aí na leitura. Obrigado, Leile, pela sua contribuição. Alguém mais se inscreve? Diogo, só socializar com os camaradas aonde que pode encontrar, né, o nosso livro de forma digital. Aí Corbário depois pode apresentar aí na tela, né? Lá no nosso Paiol Camponês, aonde tá as nossas publicações, né, e produção de livro, de artigos. Então, lá tá o livro que a gente pode baixar, né? E também nas nossas secretarias estaduais dos estados, aonde foi também os livros para socialização com a militância. E como o Leile trouxe, né, os seminários eles foram todos gravados e está no nosso YouTube do MPA Brasil, assim também como os que estão sendo realizados agora esse ano de 2021, estarão lá gravados no nosso YouTube. Então, gente, vocês estão visualizando aí, né, a tela do nosso site, mpabrasil.org.br. Aqui, nos menus, nós temos ali o movimento, o Plano Camponês, notícias, lutas e conquistas, Bandeira da Esperança e o Paiol Camponês, que é onde nós armazenamos o nosso material de referência. Aqui no menu do Paiol Camponês, descemos até publicações, e aí nós abrimos, e aí aqui ele vai ser, o nosso livro vai ser o quarto nessa sequência aqui. Tem uma cartilha, 2 cartilhas, tem o livro da Juventude Camponesa, e aí temos aqui o livro digital, Crise Sistêmica, Veredas Estratégicas. Aqui você já tem o link para o download, só clicar em cima dele, ele já vai abrir em PDF. Se você quer salvar o PDF, nesse leitor online aqui que eu utilizo, ele aqui no cantinho superior à direita, ele dá a opção de fazer o download, e aí você vai salvar no seu computador, notebook, telefone, enfim, aonde você quiser salvar o arquivo do PDF, e está aí o livro com todo o seu conteúdo gratuitamente ao acesso. É só arrumar dentro da nossa rotina o tempo necessário para fazer a leitura e dar esse trato, esse refino final nessas reflexões que nós iniciamos no ano passado. É isso. Obrigada, Corbari. A Carolina Ginoari está escrita ali, levantou a mão, então eu não vi mais nenhuma mãozinha. Pode falar, Caroline.
Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Caroline, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou recém-chegada ao MPA, Juventude do MPA, e eu queria falar principalmente para saudar os camaradas pela iniciativa, porque eu tenho visto, né, desde o meu processo de ingresso para o movimento, uma atenção muito grande do movimento para com o estudo, para com a formação teórica do militante. E eu acho que isso é imprescindível, sobretudo nos tempos atuais. Até porque, como já dizia Lenin, a prática sem a teoria é cega. Então, torna-se importante para a gente, nessa conjuntura, ter de fato uma análise aprofundada do capitalismo e da ruptura metabólica que este causa para com a natureza e para a sociedade, né? Então, eu gostaria de parabenizar os companheiros, porque só com o estudo, o trabalho e o fuzil, e também a foice e o martelo, a gente vai conseguir avançar e romper com tudo que a gente vive e construir a sociedade que nós queremos. Obrigada. Eu gostaria de me inscrever, Sandy. Eu não consegui. Então tá com bastão, Matheus, vai lá. Muito bem, deixa eu ligar minha câmera aqui, que eu estava pegando algumas coisas aqui. Primeiro, saudar, né, a oportunidade de conversar sobre isso. Eu acho que é uma etapa muito importante. Eu acho que no ano passado a gente conseguiu garantir a sistematização, né, dos debates, de todas as virtualidades. Esse foi o que conseguiu dar mais caldo, né, porque muitos debates e nosso grupo, por soberania e poder popular. Né? Eu acho que o estudo dos banheiros dá já bastante caldo para conseguir debater com as pessoas, né? Cultura e muito mais, de forma mais aprofundada também, onde que a gente eu destaco o texto do Bandeira, porque fala bastante do campeonato, e como o campeonato passou a fazer muito tudo, né? Do pouco recurso que ele é dado, que ele está, o campesinato faz muito, né? Poderia fazer muito mais se o dinheiro que fosse para esses multinacionais fosse cortado e fosse direcionado ao campesinato. Uma outra coisa que se passa com os que estão no YouTube, da professora do grupo, infelizmente ela não permitiu disponibilizar, né? Mas uma lista que a gente fez sobre o que é informa, e também acho que vale a pena o debate que ela faz sobre a civilização, o Caral, né, o Caral, o Peru, e sobre a história longa da civilização que foi, né, coibida por 500 anos de colonização. Então, a gente tem bastante passos a seguir, né, bastante tempo, a gente precisa pensar a longo prazo, e principalmente pensar nas novas gerações, as crianças que crescem, hoje, da geração 30, geração 30, e 2000, está tão pertinho. Então, eu acho que aproveito para também falo aqui para colocar a importância que tem o trabalho com a juventude, com os adolescentes, com as crianças, porque, como a Sandy falou, né, o bastão, eu acho que vai passar o bastão para elas. Acho que é importante também garantir esse processo. E nós precisamos estar bem servidos com esse público para poder passar isso para as novas gerações. Parabéns.
Então, camaradas, podemos ver que não há mais inscrições, né? Aqui no chat não visualizo mais nenhuma. Não sei se alguém quiser mais fazer algum comentário, senão a gente vai dando por encerrado esse momento, né? Não encerrado o debate, porque o debate ele está aberto, está colocado para toda a nossa militância e conjunto, né, que se soma a questão do debate estratégico e a importância nesse atual momento da conjuntura, a formulação e a construção histórica a partir da vivência prática do estudo e da teoria. Então, a Camila botou, podemos por aqui. Vai se inscrever ou seria para se despedir, Camila? Então tá escrita. Boa noite. Não sou a Camila, mas ela está aqui do lado. Estamos aqui todos. Bom, tem alguns elementos que surgiam durante o processo de... Estou saindo beta aí, falando dele. Surgiam durante o processo de leitura. Inclusive, aproveito e compartilhar algumas coisas que dialogava com um camarada ontem, depois do nosso debate. Companheiro, pode só falar um pouquinho mais alto? Dá para ouvir aí, camarada? A frase mais repetida do ano. Me ouvem? Sim, Ali. Primeiramente, parabenizarmos aos camaradas envolvidos dentro do processo, a construção deste rico material. Consideramos profundamente que estes elementos vão nos permitir, para além de caminhar pelas veredas estratégicas, vamos criar as condições para reconstruir essas novas alternativas de trilhas para a construção de uma sociedade superior. Acho que é muito ressaltada essa palavra dentro do livro. Tem um camarada por aqui, eu não consegui, eu tinha marcado, mas busco. Ele vai falando sobre a forma indefinida do socialismo. A forma indefinida do socialismo como uma das nossas veredas por descobrir dentro da construção dessa sociedade que nós tanto desejamos, né? E a camarada Mônica faz ênfase em que isso me lembra muito do Mariátegui e do comandante Chávez, quando eles falam que a única alternativa para nós superarmos esse modelo que ataca a nossa vida, que ataca a nossa integridade, que ataca a nossa própria história, é o modelo capitalista, e a única via para transcendê-lo vai ser pela via do socialismo. No século XXI, discutíamos anteontem, não existe alternativa nenhuma que não seja pela via do socialismo. Um socialismo indo-americano, um socialismo que se pareça mais com os nossos rostos, né? Que se pareça mais com as nossas formas de intercambiar as nossas experiências. Um socialismo onde nós, como dizia Mariátegui, não peguemos e colemos aquelas velhas estruturas das antigas revoluções. Muitas coisas compartilhava com os camaradas nestes dias de uma reflexão que fazia do Atílio Borón. Temos muitas críticas a muitos processos no mundo, mas muitas coisas podemos aprender dos camaradas russos, né? Muitas coisas podemos aprender dos camaradas chineses, nós que militamos num movimento camponês, das formas produtivas, como é que essa galera consegue construir um sistema alimentar capaz de colocar no prato a mais de 1.300.000 pessoas comida, né? Como podemos nós pegar também essas alternativas de desenvolvimento, de defesa, de resistência, de saúde,
educação e esporte, como foi aplicado em Cuba e desenvolvido, e que ainda se mantém com muita força. Apesar de todos os embates que tenta diariamente o neoliberalismo para apagar a nossa querida Cuba. Muitas outras coisas também podemos aprender do processo do camarada Allende no Chile. Allende no Chile, por muitos elementos, né? Quem esteja livre de pecado, então joga a primeira pedra. Bem? O camarada Allende, por não ter levado as suas alternativas pela via da luta armada, muitas coisas nós também podemos aprender. Então, esses elementos que nós vamos pegando, esse socialismo indo-americano, esse comunismo incaico, é aquela forma de sociedade que nós iremos constituir. Eu, cada vez que vejo essas veredas estratégicas, né, perante essa crise sistemática, perante a esse holocausto, de apagar essa forma de vida, nossa forma de relacionarmos, é um desafio gigantesco. Diria um dos camaradas, não me lembro o nome agora, mas é o desafio do tempo histórico que nos coloca para nós, especialmente como jovens, dentro desta etapa de desenvolvimento neoliberal. E sobre todas as coisas, resistência mais do que nunca, batalha e vitória. Grande abraço, camaradas. Obrigado ali pela sua contribuição. Mais alguém? Diogo e Sandy, acho que o lançamento do livro é isso, né? A gente trazer como foi o processo de construção, porque fizemos essa necessidade de construção do livro, né? E os rumos que ele aponta, que aí veio nas falas dos camaradas, das camaradas. E isso é a nossa tarefa, a nossa missão, né? Do que o movimento aponta para essa construção. E dizer que fazer essa construção necessita de povo, né? E aqui está o Rio Grande do Sul, está o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, Santa Catarina, e não existe construção de poder popular sem ter base, sem ter movimento com base, né? Não basta ter lideranças, não basta ter direção. Direção para quê e para quem? Né? Então, isso faz o chamamento da necessidade dos estados se mobilizarem, se organizarem, se reconstruir. É tempo difícil, mas é nesse tempo que nós precisamos muito mais de ter povo, de ter gente nas trincheiras, né? Estamos vivenciando uma conjuntura onde dormimos e não sabemos o que terá acontecido quando acordarmos no outro dia. O dia de ontem foi um dia simbólico, preocupante, mas que exige de nós muito mais compromisso e responsabilidade com a construção desse país, né? Então, traga essa reflexão para a gente pensar, a partir dos estados que aqui estão, o que de fato queremos, o que de fato estamos apontando e construindo junto com o povo, né? Somos nós, o MPA, né, que precisamos se reorganizar e olhar para isso. Está fácil? Não está fácil. Mas nunca foi fácil e nem será para nós, né, nessas construções. Eu fico muito alegre quando eu vejo Neide aqui com a gente. Se Neide se inscrevesse, ela falaria a noite inteira, e a gente queria escutar mais uma noite ainda de todo o processo de luta e de história que ela tem. É uma das primeiras militantes do MPA, de Santa Catarina, né? Ela e o companheiro dela, o Furlan. Então, é esse povo que construiu essa vereda para que nós, enquanto juventude, trilhe e reconstrua e refaça essas necessidades, né, Marta? Marta, hoje a gente passou a tarde refletindo sobre isso. Então, camaradas, é um chamamento para esse compromisso qual a gente assumiu de levantar essa bandeira, mas não só de levantar, de continuar erguida e segurar ela muito firme. E para isso a construção é poder popular, é o socialismo, como a Ali bem trouxe, não tem outra via, não tem outro remédio, né?
a receita também não tem, é nós que vamos fazê-la e fabricá-la e construí-la. Então é isso, uma boa noite para nós, aí passo para Diogo e Sandy. É isso, camarada. Está dada a tarefa, estamos sendo convocados à luta, e da luta não fugiremos. A ela alcançaremos, aos passos que nós mesmos trilharemos. E para isso a gente chama a companheira Marta, para trazer um poema que aquece nosso coração, e um poema que, sobretudo, nos traz e alimenta a nossa indignação, que é através da indignação, da rebeldia, que a gente nos dispõe a lutar, nos disponhamos a construir as linhas teóricas e construir conjuntamente os passos que precisamos avançar para a superação do modelo vigente. Marta? Boa noite, camaradas. Quando eu fui escolher uma poesia para essa noite, eu escolhi o camarada Mauro Iazzi. Historicamente, nos movimentos, nos processos revolucionários, a sensibilidade é uma questão fundamental para a gente conquistar os corações das pessoas, para se sensibilizar contra o capitalismo e pelo um projeto de sociedade igualitária sem desigualdades. Então, hoje, eu escolhi uma razão a mais para ser anticapitalista. Uma razão a mais para ser anticapitalista. Eu te amo e odeio tudo que te deixa triste. Se o mundo, com seus horários e famílias e fábricas e latifúndios e missas e classes sociais, dores e mais-valia, e meninas com hematomas, no lugar de sua alegria, insistir de te deixar triste, apertando tua alma, com suas garras geladas, teremos então que mudar o mundo. Nenhum sistema que não é capaz de abraçar com carinho a mulher que eu amo e acolher generosamente a minha amada classe é digna de existir. Então, está decidido. Vamos mudar o mundo, transformá-lo de pedra em espelho, para que cada um, enfim, se reconheça, para que o trabalho não seja um meio de vida, para que a morte não seja o que mais a vida abriga, para que o amor não seja uma exceção. Fazemos agora uma grande e apaixonada revolução. Boa noite, camaradas. Tchau, Diogo. Boa noite, Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu desse olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. No verde esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são campos floridos, as faces agora rosadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Se o branco da paz irradia, vitória das mãos calejadas. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira, é por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão,
quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Aonde ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor a essa pátria Brasil que a gente segue